Agora são 8h57, hora de mais uma entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. A gente conversa agora com o professor e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, o Eduardo Schwartzman. Professor, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem, pelo amor de Deus, diga que sim. Boa noite, Mona Lisa, ouço bem, muito obrigado. Muito obrigada, professor, por atender ao nosso convite. Quando algo técnico não dá certo, na sequência tem que dar certo, por isso a minha brincadeira, sim, diga sim para mim. Professor, eu gostaria de começar o nosso papo perguntando para o senhor qual a sua expectativa de fato para essa terceira rodada, então, de negociações, o que pode ser, né, uma expectativa muito grande para o mundo. A gente viu hoje, tinha uma expectativa enorme ali para a conversa das delegações ali, ucraniana e russa. Vimos o que pode ser, então, o Lorival já fez, Lorival Santana, nosso analista, essa correção, não um cessar-fogo, né, para a implementação, então, dos corredores humanitários, mas sim trégua para a retirada dessas pessoas. Isso ainda precisa ficar acertado, ser acertado. O senhor acha de fato que a gente pode apostar as nossas fichas para essa terceira rodada e também para a retirada dos civis nesse momento de enfrentamento, nesse 8º dia de guerra, professor? Bem, o primeiro ponto assim, que é importante nós considerarmos é que a guerra ela é em si um ato político, Sim. Ou seja, é uma decisão de Estado de usar a força letal, brutal, mortal, para impor um determinado objetivo, uma determinada vontade política a outro Estado. Tá? Então, o próprio fato de que durante o conflito, durante a guerra, o canal da diplomacia se manteve de alguma maneira aberto, com essas rodadas de encontros entre a delegação russa e a delegação ucraniana, é um elemento interessante. Tá? Do ponto de vista dos ucranianos, eles querem manter a soberania e a integridade do seu país. Do ponto de vista da OTAN, eles querem manter a sua política de portas abertas, ou seja, de inclusão de outros países na aliança, sem que haja algum veto externo. E durante o ponto de vista da Rússia, eles querem uma Ucrânia que não seja membro da OTAN, e eventualmente conseguir determinado status para a população pró-Rússia que vive na Ucrânia, especialmente no leste da Ucrânia. Então, apesar da brutalidade, da violência da guerra em curso, é um fator positivo que esses canais de comunicação ainda estejam abertos. Sem dúvida. E a expectativa, claro, do mundo para esses canais de comunicação continuarem abertos e a gente conseguir, né, o fim desse conflito, meu Deus, essa expectativa é enorme, é inacreditável, né? A gente no ano de 2022 ficar falando de uma guerra que já tem cenas tão cruéis e com o temor ainda de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, enfim, são os elementos aí que estão também nas análises, nas preocupações. Falando em análise, vou colocar ele, o Lorival Santana, no papo também. Lorival, por favor, querido. Boa noite, Eduardo. É difícil entender o plano do Vladimir Putin, na verdade, né? Sendo bem sinceros, porque, de acordo com os manuais, para um exército, uma força de ocupação, conseguir conter uma insurgência, precisa ter 4 vezes a força, no mínimo, né? 4 vezes a força da insurgência. Isso seria todo o exército russo para conter o exército ucraniano. Por tudo que a gente sabe da Ucrânia, dos ucranianos, é para isso que eles devem partir depois de uma eventual rendição da liderança política, né? O que você consegue interpretar desse plano político e militar do Putin, que era tão celebrado como um grande enxadrista? Ótima questão, Lorival. Bom, o primeiro aspecto a considerar é a
pouca transparência, né, do governo russo. Tá? Então, a gente consegue fazer inferências, né, em função das demandas históricas, em função de discursos como foi o discurso da quinta-feira passada. Tá? Em princípio, então, a gente pode sustentar que o objetivo, tá, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia primeiro objetivo, evitar que a Ucrânia integre a OTAN. Esse seria o primeiro objetivo. Tá? Para alcançar esse objetivo, um objetivo secundário seria derrubar o governo, tá? Promover uma mudança de regime. Tá? E um terceiro objetivo seria estabelecer um corredor entre os territórios já ocupados pela Rússia, ou seja, né, as províncias separatistas que foram reconhecidas como estados independentes pela Rússia e a Crimeia, né, ocupada desde 2014. Com isso, mesmo sem eventualmente derrubar o governo, a posição de negociação russa, por isso que eu enfatizei a questão da diplomacia que segue atuando, tá? Ou seja, a posição de negociação da Rússia, até um certo limite, ela se torna mais forte. Tá? Ou seja, agora, qual é esse certo limite? De um lado, ou seja, o prolongamento da guerra e uma eventual insurgência, ou seja, a Ucrânia virá o que foi o Afeganistão da OTAN, dos Estados Unidos e da OTAN nos últimos 20 anos, tá? Ou o Iraque, tá? De um lado, e de outro lado, a pressão das sanções internacionais começarem a abalar a legitimidade do governo Putin. O que, assim, eu sou bastante cético com relação à eficácia das pressões, né? Ou seja, se a gente vê as pressões que o Irã já sofreu e que outros países mais já sofreram em termos de sanção e não alteraram de forma definitiva o curso das suas ações, eu penso assim que o maior limitador da ação militar russa não sejam as sanções, mas uma eventual guerra de insurgência e uma guerra prolongada em território ucraniano. Isso sim poderia ser um problema, né, para os russos, tá? E mudar o seu curso de ação. Sim, professor, eu só gostaria de entender um pouco melhor. As sanções, elas tinham que ser mais duras, mais intensas, ou tinham que ser mais pontuais? Quando a gente fala desse seu temor na comparação ao Irã, enfim, ao Afeganistão também, é pela maneira com que essas sanções estão sendo implementadas, decididas? Essas sanções são duras, né? Mas eu não acredito, né? Ou seja, há uma possibilidade, né, de que elas mudem o curso de ação da Rússia, mas a julgar, né, pelo histórico, né, das sanções aplicadas sobre outros países, eu acho bastante difícil. E, por exemplo, né, a questão, né, da exclusão de alguns bancos russos do sistema SWIFT. Sim. Tá? Vejam bem, não foram todos os bancos russos, tá? Foram alguns bancos russos. Por quê? Porque isso também afeta as economias europeias, ou seja, estamos em pleno inverno na Europa. Tá? Países como, por exemplo, a Alemanha, compram gás russo, tá, para se manterem aquecidos. Tá? E essa compra ela é finalizada através de mecanismos de pagamento internacionais pelo sistema SWIFT. Tá? Então, por que não foram todos os bancos? Tá? Porque provavelmente se houvesse uma liquidação completa dos bancos russos, provavelmente os russos fechariam o gás para a Alemanha. Sim. Tá? Então, existem limites de ambos os lados, tá? no uso tanto da força bruta, da força militar, quanto também da força das sanções. Então, o mais provável, ou seja, que o que venha a limitar a presença russa na Ucrânia seja o espectro de uma guerra prolongada, de uma guerra de resistência prolongada. Ou seja, mesmo após uma eventual derrubada do governo, tá, a perspectiva é de que haverá resistência
E a OTAN já deixou muito claro que está disposta a enviar armamentos para os eventuais futuros grupos que resistirão ou resistiriam à ocupação russa. Sim. Tá? Então, me parece que esse vem a ser o elemento que pode estabelecer assim, um teto dessa intervenção na Rússia. Agora, por outro lado, a gente nunca sabe exatamente quais são os cálculos que estão sendo feitos em Moscou. Por outro lado, os Estados Unidos e a OTAN se dispôs a ficar 20 anos no ambiente dessa natureza no Afeganistão. Sim. E está em curso uma guerra na Síria, há quantos anos também, mais com de 10 características anos, semelhantes? Né? Acho mais de 10 anos, exato. Professor, colocar a Renata Agostini no papo também. Renata, por favor. Pai, professor, boa noite. Você, Moni Lorival, falavam há pouco sobre a incógnita que cerca o cálculo de Moscou, de Putin, sobre os próximos passos, né? Então, a partir de uma tomada de Kiev, do poder de fato na Ucrânia, o que acontece, como os russos lidam com isso. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre um fato que chamou bastante atenção, que foi a aparente dificuldade logística das tropas russas até o momento, que levou à parada de comboio, né? Engasgos aí no avanço das tropas russas. O que pode explicar isso? Porque havia uma expectativa diante do poderio militar russo de que esse avanço ocorresse em maior velocidade, né? O que pode explicar? O que deu errado? Bom, em guerra existe uma variável que é chamada variável do atrito. Ou seja, tudo pode dar errado. Ou seja, uma infinidade de elementos de coordenação, de logística, de terreno, de sabotagem, de informações equivocadas, elas acontecem para todo mundo. Isso é parte da guerra, o chamado atrito. As coisas nunca acontecem exatamente como se planeja, antes mesmo de encontrar o inimigo. Então, esse é um elemento. Um outro elemento é que, sim, a Rússia não é uma superpotência. A Rússia é uma potência nuclear, ela tem um dispositivo militar convencional poderoso, mas ela também tem limitações. Sim. E um terceiro elemento que eu gostaria de acrescentar, limitações logísticas, de treinamento, uma infinidade de coisas. Mas um terceiro elemento a ponderar, ou seja, é o seguinte: a Ucrânia não é um país pequeno. A Ucrânia é um país de 40 milhões de habitantes, mais de 40 milhões de habitantes. É um dos maiores países da Europa. Eu ficaria muito mais surpreso se em menos de uma semana a Rússia tomasse a Ucrânia, como, por exemplo, eles tomaram em 56 a Hungria, em 68 a Tchecoslováquia, enquanto União Soviética, do que um país já desmembrado e de 40 milhões de habitantes em pleno século XXI. Então, esse é um ponto, ou seja, não achar que em questão de horas se toma um país de 40 milhões de habitantes. O segundo, um outro elemento assim que é importante ponderar é o seguinte: me chamou muito a atenção que nos primeiros dias da invasão a Rússia foi bastante seletiva nos seus alvos, utilizando, então, artilharia de mísseis de cruzeiro e incursões aéreas para neutralizar as defesas antiaéreas, para neutralizar alvos militares. E só agora, nessa semana, que começou de forma mais violenta a fazer bombardeios sobre a população urbana. É uma coisa que me chama a atenção também, que só agora, nessa semana, que eles começaram a cortar água, gás e luz das cidades. Ou seja, eles só miraram a população, começaram a mirar na população agora nessa semana. Nos primeiros dias, eles ainda, apesar de ser uma invasão, uma violação de soberania, eles ainda usaram com certa parcimônia a força. Me parece
que isso foi planejado. É difícil saber, só no futuro, quando a gente tiver acesso às documentações russas, a gente vai saber com precisão. Mas me parece que isso foi, de certa maneira, calculado para tentar mitigar o desgaste e também para dar tempo de se produzir essa crise de refugiados, ou seja, já são 1 milhão de ucranianos deixando a Ucrânia, ou seja, são 1 milhão de pessoas a menos nas cidades a fazer a defesa e a impor custos, porque o que se vislumbra agora, nos próximos dias, é a preparação para a tomada de Kiev, a capital do país. E essa vai ser uma batalha bastante, se acontecer, será uma batalha bastante sangrenta, bastante brutal. E quanto menos população civil estiver na cidade, tanto melhor para os russos. E tanto melhor para essas pessoas também, mas tanto melhor para os russos, que podem atacar de forma menos seletiva as posições defensivas ucranianas, já que a estratégia ucraniana, sobretudo no fronte norte, foi recuar para o ambiente urbano e ali no ambiente urbano organizar suas defesas. Sim, professor Eduardo Schwartzman, muito obrigada, professor, pelo papo. Tínhamos outras questões também, mas o nosso tempo está acabando, então já deixo o convite para uma próxima conversa. Sem dúvida, assunto e elementos não faltarão. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, foi um prazer. O prazer foi todo nosso em aprender. Muito obrigada, Renata e Lorival, que participaram comigo de mais uma entrevista aqui do Expresso CNN.